Meu amigo, quando observamos a vida de Jesus, uma verdade se torna muito clara. A oração não era algo opcional para ele. Era essencial. Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos oferece uma visão poderosa da vida de oração de Jesus. Ainda de madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Pense nisso por um momento. Jesus era o Filho de Deus. Ele andou sobre as águas, curou os enfermos, libertou pessoas oprimidas, falou, e até as tempestades obedeceram. Mesmo assim, ele reconhecia a necessidade de levantar cedo e orar, enquanto ainda estava escuro, antes de o sol nascer, antes que as multidões se aproximassem, antes que as necessidades das pessoas ocupassem seu tempo. Jesus encontrava um lugar silencioso e buscava o Pai. Se Jesus, o Filho de Deus, separava os primeiros momentos do dia para orar, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Hoje, quero compartilhar 3 razões pelas quais a oração pela manhã pode mudar completamente a maneira como você vive cada dia. A primeira razão é esta: a oração define a direção do seu dia. Quando Jesus se levantava cedo para orar, ele não estava apenas cumprindo uma obrigação religiosa, ele estava definindo a direção. Antes de ensinar, antes de curar, antes de atender qualquer pessoa, ele se colocava diante do Pai. Era como se dissesse: Pai, antes de fazer qualquer coisa, eu venho primeiro a Ti. O Salmo 5 declara: Pela manhã, ouves a minha voz, Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Era pela manhã que o salmista colocava sua vida diante de Deus. Não apenas no final da tarde, quando grande parte do dia já havia passado. Não somente à noite, depois que as batalhas já tinham sido enfrentadas, mas pela manhã, antes de qualquer outra coisa. Agora, pense com sinceridade. Qual é a primeira voz que você escuta quando acorda? Se a primeira voz for a das redes sociais, seu dia pode começar cheio de distrações. Se for a voz das notícias, seu coração pode começar o dia dominado pela preocupação. Se forem os seus próprios pensamentos ansiosos, você pode sair da cama já carregando um peso enorme. Mas quando a primeira voz que você procura é a voz de Deus, seu dia começa com outra direção, com paz, com sabedoria, com propósito. Em Gênesis capítulo 22, quando Deus chamou Abraão para uma tarefa extremamente difícil, a Bíblia diz que ele se levantou de madrugada. Abraão não adiou sua resposta, não esperou até a tarde para decidir se obedeceria. Ele se levantou, preparou tudo e começou a caminhada. Foi naquela jornada que ele experimentou a provisão de Deus. A direção daquele dia foi definida por sua resposta ao Senhor. Quando você ora pela manhã, é como se entregasse a caneta do seu dia nas mãos de Deus. Você está dizendo: Senhor, escreve a história de hoje, conduz os meus passos. Não quero seguir apenas os meus impulsos. Não quero caminhar somente na direção dos meus próprios pensamentos. Quero caminhar contigo. Começar o dia com Deus não significa que tudo acontecerá exatamente como você deseja. Significa que, aconteça o que acontecer, você não precisará caminhar sem direção. A segunda razão é esta: a oração protege você das pressões da vida. Por que Jesus orava antes do nascer do sol? Porque, assim que o dia começava, as demandas apareciam, as multidões se aproximavam, as pessoas buscavam cura, direção, ajuda. Os discípulos o procuravam. Em determinado momento disseram: todos estão procurando por você. Isso não se parece com a nossa vida. O telefone toca, as mensagens chegam,
As crianças precisam de atenção. Os prazos se aproximam. O trabalho começa. E os problemas aparecem em sequência. Quando deixamos a oração para depois, frequentemente ela é empurrada para o final da fila. Você pensa que vai orar quando tiver tempo, mas o tempo não aparece. Quando percebe, atravessou o dia inteiro sem passar um único momento consciente na presença de Deus. Jesus orava cedo para guardar o seu tempo com o Pai, antes que as exigências do mundo tentassem tomá-lo. O Salmo 63 declara: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te buscarei intensamente. Minha alma tem sede de Ti. Vivemos em um mundo cansativo, exigente e espiritualmente seco. Se você entrar nesse mundo sem primeiro beber da presença de Deus, talvez esteja completamente esgotado antes mesmo da metade do dia. Em Êxodo, capítulo 34, quando Deus chamou Moisés para subir novamente ao Monte Sinai, a Bíblia diz que ele se levantou cedo, antes das reclamações do povo, antes das crises, antes das inúmeras responsabilidades de liderar uma nação. Moisés subiu a montanha para se encontrar com Deus. Quando voltou, seu rosto brilhava. As pessoas perceberam que ele havia estado na presença do Senhor. Moisés se encheu da presença de Deus antes de entrar novamente no caos. A oração pela manhã é como abastecer o coração antes de iniciar uma longa viagem. É como vestir a armadura antes que a batalha comece. Caso você espere até o meio do dia, talvez já esteja esgotado, talvez já esteja ferido, talvez a ansiedade já tenha ocupado seus pensamentos. Mas quando você começa o dia na presença de Deus, leva a paz dele para cada ambiente, leva a força dele para cada desafio, leva a luz dele para os lugares mais escuros. A oração não impede que as pressões apareçam, ela impede que você precise enfrentá-las vazio. A terceira razão é esta: a oração prepara você para as batalhas espirituais. Jesus sabia que cada dia traria batalhas, tentações, acusações, oposição, conflitos espirituais. Por isso, ele não enfrentava o dia sem antes receber forças do Pai. Antes da cruz, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar, como costumava fazer. A oração foi a preparação para a maior batalha da história. Ele não entrou no Getsêmani despreparado. Ele permaneceu diante do Pai, fortaleceu-se e submeteu sua vontade à vontade de Deus. Se Jesus se preparava para as batalhas por meio da oração, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. O inimigo não espera até o meio-dia para tentar atacar sua mente. O medo pode aparecer assim que você acorda. O desânimo pode ser o primeiro pensamento do dia. A tentação pode chegar antes mesmo de você sair da cama. As distrações podem começar com a primeira notificação do celular. E quando não oramos, entramos no campo de batalha espiritualmente expostos. Efésios capítulo 6 ensina: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A oração é um dos lugares em que essa armadura é colocada. A verdade protege a sua mente. A justiça guarda o seu coração. A fé se torna um escudo. A salvação protege os seus pensamentos. E a palavra de Deus se torna uma espada. Tudo isso precisa estar firme antes que as primeiras flechas sejam lançadas. Daniel conhecia o poder da oração. Quando um decreto tornou ilegal orar a qualquer pessoa que não fosse o rei, Daniel voltou para casa, abriu as janelas e continuou orando. Ele não parou, não escondeu sua fé, não esperou o perigo passar e, por causa de sua fidelidade, quando foi lançado na cova dos leões, Deus fechou a boca dos animais. O homem que orava
saiu daquele lugar sem ferimentos. A oração tinha sido sua preparação, sua proteção, sua fonte de força. A oração pela manhã pode fazer o mesmo por você. Ela fortalece o seu coração antes que a pressão aumente. Ela firma você na palavra antes que as mentiras criem raízes. Ela ajuda você a reconhecer que não está entrando no dia sozinho. Então, guarde estas 3 verdades. A oração pela manhã define a direção do seu dia. Você entrega a caneta a Deus e declara: Senhor, escreve a história. A oração pela manhã protege você das pressões da vida. Ela enche o seu coração antes que o mundo tente esvaziá-lo. A oração pela manhã prepara você para as batalhas espirituais. Ela coloca a armadura antes que o ataque comece. A oração feita em qualquer momento é poderosa. Mas existe algo especial em oferecer a Deus a primeira parte do dia. É como entregar a Ele as primícias do seu tempo. É dizer: Senhor, antes de falar com qualquer outra pessoa, quero falar contigo. Antes de ouvir o mundo, quero ouvir a tua palavra. Antes de enfrentar as dificuldades, quero estar diante de ti. Amanhã, quando o despertador tocar, não se levante apenas para começar mais um dia. Encontre um lugar silencioso, abra a palavra, fale com Deus, coloque diante dele os seus medos, as suas decisões, os seus compromissos e as suas necessidades. Quando você começa o dia com Deus, pode caminhar durante todo o dia com a consciência da presença dele. A oração alinha você, protege você e fortalece você. Agora, vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti no início deste dia. Entregamos a Ti os primeiros momentos da nossa manhã. Não queremos oferecer apenas aquilo que sobra. Não queremos buscar a Tua presença somente depois que todas as outras coisas já ocuparam o nosso coração. Recebe as primícias do nosso tempo. Pai, perdoa-nos pelas manhãs em que procuramos o celular antes de procurarmos a Tua presença. Perdoa-nos pelos dias em que deixamos as redes sociais, as notícias e a ansiedade definirem nossos pensamentos antes da Tua palavra. Perdoa-nos pelas vezes em que entramos nas batalhas sem colocar a armadura espiritual. Hoje, escolhemos agir de outra maneira. Tua palavra declara: pela manhã ouves a minha voz, pela manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ouve a nossa voz, Senhor. Colocamos diante de Ti as nossas necessidades e esperamos com fé. Cremos que Tu és o Deus que escuta e responde segundo a Tua perfeita vontade. Define a direção deste dia. Nós colocamos a caneta em Tuas mãos. Escreve a nossa história. Conduz os nossos passos. Orienta as nossas decisões. Abre as portas que precisam ser abertas e fecha aquelas que podem nos afastar do Teu propósito. Não queremos caminhar segundo a nossa própria direção. Queremos andar em sintonia contigo. Protege-nos das pressões que surgirão. Guarda-nos das distrações que tentarão ocupar a nossa atenção. Dá-nos equilíbrio diante das responsabilidades, sabedoria para resolver os problemas e paz para lidar com aquilo que não podemos controlar. Enche-nos com a Tua presença, antes que as exigências do mundo tentem nos esvaziar. Que a Tua paz nos acompanhe em todas as situações. Que a Tua força nos sustente em cada desafio. Que a Tua luz seja percebida por meio da nossa vida. Pai, prepara-nos para as batalhas deste dia. Reveste-nos com toda a armadura de Deus. Que a verdade proteja os nossos pensamentos. Que a justiça guarde o nosso coração. Que os nossos pés estejam preparados para anunciar a paz. Que a fé se levante como escudo contra todo medo, toda acusação e toda mentira. Que a salvação proteja a nossa mente
e que a tua palavra permaneça firme nos nossos lábios e no nosso coração. Mostra-nos o caminho que devemos seguir, pois entregamos a nossa vida a ti. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, por aquela que tem começado os dias esgotada, por quem está enfrentando batalhas sem forças, por quem acorda dominado pela ansiedade, por quem perdeu a disciplina espiritual. Desperta novamente o desejo de buscar a tua presença. Dá-nos perseverança para levantar, encontrar um lugar silencioso e orar, assim como Jesus buscava o Pai enquanto ainda estava escuro. Ensina-nos a colocar a tua presença em primeiro lugar. Obrigado porque, quando chegamos ao lugar de oração, tu já estás presente. Tu nunca te cansas de ouvir a nossa voz. Tua paz vai adiante de nós. Tua força nos sustenta. Tua presença nos envolve. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso escudo e o nosso lugar seguro. Entregamos nossa vida, nossos planos, nossa família e nosso futuro em tuas mãos. Estabelece os nossos passos, que a tua graça nos acompanhe onde quer que formos, que a tua vontade seja cumprida em nós. Retira o medo, a dúvida e a ansiedade. Dá-nos sabedoria, coragem e obediência, que a nossa vida glorifique o teu nome. Nós te agradecemos, porque tu ouves esta oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito cedo, enquanto ainda estava escuro, Jesus se levantou, foi para um lugar silencioso e orou. Que essa também seja a nossa escolha. Antes que o mundo fale, ouça Deus. Antes que as pressões cheguem, fortaleça o seu coração. Antes que a batalha comece, coloque a sua armadura. Comece o dia com Deus e caminhe durante todo o dia com Ele. Palavras para hoje. Verdades para a eternidade. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Deus dirige o meu dia. Inscreva-se no canal Conexão com o Eterno e compartilhe esta oração com alguém que precisa começar o dia na presença de Deus.